vou começar, então, primeiro te agradecendo demais, né, essa oportunidade de ver você dando aula aqui na nossa casinha, né, aqui na escola. O Vilmar, para vocês que vão conhecê-lo agora, o Vilmar, ele é ex-aluno da escola, ele é médico de verdade, né? É endocrinologista, não é oftalmo. Ô, Cris, mas nós somos médicos de verdade também. Ah, Maurício, era uma piada só para você retrucar. E aí, o Vilmar, ele é o presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo do Envelhecimento. Ele é o coordenador da pós-graduação da Faculdade BWS, né? Pós-graduação em Nutrologia, Envelhecimento Saudável e Endócrino, onde eu tive a honra, o prazer e a alegria de fazer a minha pós-graduação. Quer dizer, esse é um lado também que estou contando agora ao vivo, né? E o Vilmar foi um dos responsáveis aí para abrir a minha cabeça um pouquinho mais do que ela talvez já estava aberta. E ele hoje vai, então, tentar falar para a gente dessas coisas que eu brinquei com ele até hoje, quando nós conversamos, né, Vilmar, que eu falei, a ideia da gente é ver que aquela bolinha não é só o olho ou dois, e que o corpo da gente não é só o olho, tem tudo junto e misturado aí. Então, o Vilmar vai falar para a gente o papel do envelhecimento, como que a gente pode envelhecer melhor, como que a gente pode melhorar isso e chegar num melhor aproveitamento aí para o nosso órgão de interesse aqui, que é o olho, né? Então, assim, Vilmar, mais uma vez, obrigada, muito obrigada, e o show é seu. Obrigada. Vilmar, antes de você Só começar, vou aproveitando que o quebrar o Maurício Maia está protocolo. presente também. Eu vou quebrar o protocolo aqui, viu, Renato e Vilmar? E dizer, primeiro, agradecer vocês, né? E agradecer os nossos pós-graduandos, nossos residentes, que estão todos linkados aqui. Nós temos mais de 120 pessoas no momento e esperamos que tenhamos mais ainda. E muito obrigado por vocês estarem com a gente, tá, pessoal? Obrigado de coração, viu, Vilmar? Obrigado, Renato. Vamos lá? Vamos lá, Vilmar. Show é seu. Bom, eu que agradeço, né? Poder falar de qualquer coisa ligada à Escola Paulista, para mim. Eu sou velhinho, 42 anos de formado. É sempre um prazer muito grande, né? E daqui a pouco eu vou virar oftalmologista, porque eu já falei lá no congresso no Maxud, né? Só falta aprender oftalmologia agora, mas é um pequeno detalhe, tá? E é claro que a Cris me convidou para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Não fosse isso, eu não seria coordenador da pós, e que eu acho que é muito importante para toda a classe médica, né? E é muito deixado de lado. Então, o que a gente está acostumado a ver, né, quando a gente pensa, um projetor, né, em envelhecimento, né? Tem essa piadinha que muitos já viram, e que seria evolução normal, né? Principalmente da gente que é mais velho, era como a gente via as pessoas com 60 anos. Eu tenho 65, quando eu era jovem eu falava, esse cara 65 é um cara decrépito, acabado, não tem mais nada para fazer na vida, porque essa é uma sequência que todo mundo esperava e muita gente espera hoje em dia ainda, né? Definir envelhecimento, né, é uma coisa muito difícil, mas eu gosto dessa ideia aqui. Envelhecimento pode ser definido de uma maneira ampla como o declínio funcional dependente do tempo, que afeta a maioria dos organismos vivos, enquanto ele interage com o ambiente. Então, essa história de enquanto ele interage com o ambiente que é a parte importante da história e a parte que a gente, como médico, pode ajudar e interferir. Tem várias teorias do envelhecimento. Uma delas, e totalmente não aceita, é uma teoria genética, né? Que a gente teria um planejamento genético para envelhecer mais rápido ou mais devagar, e ela não é aceita. Mas todas as outras, né, quando tem várias, é porque nenhuma explica totalmente, acabam falando da interação
do nosso corpo com o meio ambiente, né? Principalmente do nosso DNA, principalmente DNA mitocondrial, que seria a história da epigenética, né? A gente tem um DNA no nosso núcleo, tem um DNA na mitocôndria, ele é agredido ao longo do tempo, como? Interagindo com o meio ambiente, respirando, ingerindo xenobiótico, tomando radiação celular, e aí a gente vai envelhecendo e tendo mais ou menos doenças, aí de acordo com a nossa genética também, né? Esse processo é inevitável, né? Essa ampulheta aqui, ela é inexorável, né? O símbolo da SOBRAE, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo de Envelhecimento, ela é levemente caidinha, né? Para dizer que a gente tenta fazer passar mais devagar, mas no final a areia cai toda, né? E para a gente entender por que a gente poderia ter uma intervenção nesse processo, que é um processo fisiológico, né? Inevitável, como eu falei, pensando na gente como animal, a gente passa por essas 3 fases: crescimento e desenvolvimento, fase reprodutiva e senescência e envelhecimento. De fato, a gente foi programado até a fase reprodutiva, né? Para a natureza, a gente só interessa como um ser que vai reproduzir a espécie. Quem vai tendo senescência e envelhecimento é quem foi tendo conhecimento, tecnologia incorporada à sua vida. Ou seja, os seres humanos e agora, mais recentemente, os animais domésticos que estão se beneficiando dessa tecnologia para viverem mais. Então, hoje tem muito cachorrinho, gatinho vivendo 15 anos, 16, 18 anos, porque foi incorporada a tecnologia humana. Então, o que é natural para a espécie humana é reproduzir e morrer, né? Não é viver 90 anos. A gente tem um mecanismo de reparo de DNA, que funciona muito bem numa fase inicial da nossa vida. A gente acaba, de uma forma muito simplista, degenerando e morrendo quando cada uma das nossas células atinge o seu número máximo de divisões, que é de 30 a 60 divisões ao longo da vida, onde isso é mais bem estudado no fibroblasto, que são 50 vezes. E quando é que isso acontece? Quando esse mecanismo de reparação já não deu mais conta de permitir que a divisão celular continuasse, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai perdendo a fidelidade molecular, a gente vai perdendo a fisiologia celular, tá? Em um determinado momento, passam a prevalecer os danos sobre a nossa capacidade de consertar esses danos, né? De membrana celular, sobre enzimas que a gente faz e sobre principalmente o DNA, como eu falei. Então, tem o primeiro grande erro que eu acho, né? Que é confundir envelhecimento saudável, envelhecimento bem-sucedido, eu gosto dessas 2 palavras, com querer restabelecer padrões de adulto jovem. Então, você fala, mas ninguém tenta isso. Infelizmente, não tentam, mas prometem para os pacientes de uma maneira não ética, né? Podemos chamar de charlatanesca. E onde isso é mais frequente hoje em dia é com a história de hormônio, né? Tem pessoas, um grande número de colegas com os quais eu não concordo, prometendo rejuvenescimento e dando doses de hormônios, querendo levar as pessoas para um nível hormonal e para um desempenho de 18, 30 anos, quando toda essa fidelidade molecular da fisiologia celular mudou já aos 50, aos 60, ou seja, a nossa célula ela não tem mais capacidade de funcionar como ela funcionava quando ela tinha 20 anos. E se eu forçar muito isso, é igual pegar um carro e andar em primeira sem parar, né? Talvez o motor vá fundir. Então, não vem bem ao caso agora, mas tem um artigo muito interessante, que é meio básico hoje em dia, chama Hallmarks of Aging, que são os 9 pontos em que a nossa célula muda no processo de envelhecimento. E muda de um jeito irreversível e que torna a fisiologia celular, o funcionamento celular possível. A gente continua vivendo, vai viver até 90 anos, mas tudo vai funcionando um pouco pior do que antes, né? Então, é um grande erro a gente imaginar que vai ter uma estratégia, um medicamento, uma mágica, com o conhecimento atual,
que possa fazer com que a gente restabeleça padrão de adulto jovem, né? Porque, de fato, o que acontece é isso. A gente passa os 25 anos primeiros da nossa vida fazendo essa reparação eficientemente. E se a gente não tiver um dano anatômico, se a gente não tiver um acidente, se não tiver uma doença muito séria que lese órgãos, a gente consegue manter essa fidelidade molecular, esse funcionamento celular até 25. Depois, como eu já disse, passa a prevalecerem os danos. Então, manter isso aqui íntegro seria o sonho dourado, né? Para sempre. Chegar aos 90 anos com essa dupla hélice do DNA e com o RNA sendo feito bonitinho como ele era no começo, é o sonho dourado, né? Só que não sei se nós vamos chegar lá um dia. Quando essa maquinária começa a funcionar direito, eu usei um exemplo aqui, a gente tem uma síntese proteica que é programada pelo DNA, transcrito para RNA, vai o RNA mensageiro e manda alguém fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, nesse exemplo, mandou a célula fazer uma enzima. E é muito habitual, né, as pessoas pensarem, eu tenho tal enzima, tá? Eu tenho tal peptidase, todos os seres humanos têm. O que não vem na cabeça das pessoas é que elas têm polimorfismos, elas não são iguais, primeiro. E segundo lugar, que eu ter enzima não quer dizer que eu tenho 100% de enzima. Que eu ter enzima não quer dizer que ela tem atividade 100%, que ela funciona no seu mais amplo espectro. Ou seja, quando eu vou envelhecendo e minha célula vai envelhecendo, eu continuo fazendo a peptidase. Só que a minha capacidade de fazer uma quantidade que era de 100% não é mais igual, e algumas vão saindo com a sua atividade meio baleada, meio alterada, de modo que eu continue tendo o efeito daquela enzima, só que de uma maneira não tão eficiente. Isso vale para a enzima, vale para tudo, né? E é desse modo que a gente vai ficando mais velho. O Hayflick, que está com 92 anos hoje, ele é o único teórico do envelhecimento que está vivo ainda. Os outros envelheceram e morreram, né? E ele fala uma coisa que eu acho brilhante. Ele compara o tempo que a humanidade está andando sobre a Terra, existe no planeta Terra, com 24 horas do dia. E ele diz que o envelhecimento alcançado em países desenvolvidos, e para a gente que vive meio numa ilha aqui em São Paulo, e com a nossa carreira, com o nosso conhecimento em termos de cultura, capacidade econômica, tudo, a gente funciona igual. Então, que essa longevidade, esse envelhecimento alcançado para essas pessoas privilegiadas, se fosse pensar para a espécie humana, estaria acontecendo às 24 horas do dia. Ou seja, as outras 23 horas e 59 minutos do dia que a espécie humana está sobre a Terra, não era uma realidade viver muitos anos, né? A gente estaria aqui pertinho da meia-noite. Por quê? Porque a nossa seleção natural foi feita pelo quê? Lá atrás. Eu tinha que ser uma pessoa forte, que vencia o inimigo, o animal, desde que não fosse o Tiranossauro Rex, né? Eu tinha que ter uma resistência natural à infecção, né? Não tinha penicilina. E eu tinha capacidade de viver com pouca comida. Isso hoje virou a epidemia de obesidade. A gente é oriundo de um grupo de pessoas que tinha essas 3 características de seleção principais. Não foi feita a seleção natural por quem viveria mais tempo que o outro. Morria com 25. Não foi feita a seleção natural daquelas mulheres que não teriam menopausa, ou dos homens que não teriam pausa, ou de um grupo da população que não teria câncer. Isso não teve seleção. E depois de um certo tempo que as pessoas começaram a viver além do seu período de reprodução, parou de ter seleção natural. A partir do momento que alguém tem uma carga para uma herança para um tipo de câncer, se reproduz, ele passa para suas gerações futuras. Quando morria antes disso, não passava. Então, não tem mais seleção natural, né? Por nossa culpa, né? Os médicos fizeram isso. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, né? O paciente chega no consultório e fala: ai, doutor, eu não sei por que eu estou envelhecendo tanto, né? Eu não sei por que eu estou ficando mais velho. Essa não é a pergunta, segundo Alguém está com o microfone aí ligado, por favor, atenção. Desculpa, Vilmar. Imagina. Deixa eu aproveitar a interrupção, Cris.
Você prefere perguntar tudo no fim ou se eles forem me interrompendo? Se bem que isso aqui é meio conceitual, né? Não sei, Não, mas... no fim a gente faz fim, um né, Cris? bate-bola. Enfim, tá Vamos bom. perguntar no fim, né, Cris? Tá No bom. fim a gente faz o bate-bola. Ok. Então, a pergunta não é por que envelhecemos, né? Por que esse processo todo ocorre? A pergunta é por que a gente vive tanto hoje em dia? Né? Não era para viver, era para ter morrido. Então, quando as pessoas vêm e falam, não, a gente não tem nada a fazer, é um erro a gente pensar em administrar, em fazer um management de envelhecimento, porque é um processo fisiológico. Realmente, é um processo fisiológico, tanto que ninguém pensa em pará-lo. Mas é fisiológico para quem? Para quem vivia 25 anos, para quem vivia há 40, 50, 60 anos, 60 e achava que estava bom, ou para a população de hoje que quer viver até 90, com cognição, com qualidade de vida, com uma saúde pelo menos relativa. Então, assim, fisiológico sim, né? Mas não para ser abandonado. Essa aqui é a evolução de algumas expectativas de vida ao longo da história, mas eu pus mais evidenciado aqui a do Brasil, 2019, né? Porque não vai ter censo, então é o último que a gente tem. A média brasileira é 76,3, com 73 em média para homem e 80 para mulher. Isso é, na minha opinião, surpreendente, porque junta os Jardins de São Paulo, Ipanema, no Rio, com a Caatinga do Nordeste e o interior do Amazonas. Então, assim, a gente está com expectativa de vida desse tamanho, é muito assim, por mais que critiquem a medicina brasileira, o SUS, tudo, chega no hospital, não morre. Expectativa de vida é isso. E quando a gente fala sobre envelhecimento saudável, a gente tem que falar sobre qualidade de vida também. Não basta não morrer, tem que ser funcional, tem que ter um mínimo de qualidade para viver. E isso o nosso sistema de saúde não está dando e vai demorar muito para dar, porque como a gente vai ver ao longo da minha apresentação, é uma proposta bastante elitista, não dá para falar que não é. Tá? Isso aqui é interessante também como informação. 99,9%, ou seja, quase 100% do tempo que o homem habita o planeta Terra, a expectativa de vida foi menor do que 30 anos. E 95% do tempo foi 25 anos. Então, já estou repetindo, e eu acho importante, por causa da história do por que vale a pena fazer alguma coisa, não era para a gente viver 90. Tá? E aí eu ouço muito também, por que eu vou fazer isso, aquilo, vou fazer um exame preventivo? Meu avô não fez nada disso e morreu com 90. Né? Mas a pergunta a ser feita não é porque morreu seu avô, porque ele não vivia nesse mundo que a gente vive hoje, com a quantidade de estresse, com as irradiações, com as contaminações ambientais que a gente come, bebe, inspira. É muito diferente o mundo que o nosso avô, o nosso bisavô viveu. Então, durante uma fase em que a gente começa, como eu falei, perder os reparos, a capacidade de reparo após os 25 anos, ele vivia num mundo espontaneamente muito mais saudável do que o nosso. Então, a gente precisa mais ajuda do que o nosso antepassado precisou, e graças a Deus a medicina está podendo oferecer isso. Né? Eu acho que a gente só não morre antes porque tem a tecnologia da medicina impedindo que a gente morra, né? Porque a agressão ambiental é maior. E por que a ideia de envelhecimento saudável? Né? O que é a proposta? Né? O que a gente vai fazer para esse envelhecimento saudável? Né? Eu falo que não é uma especialidade, é claro, né? Não precisa nem falar, é multi-especialidade e é multiprofissional também. É uma questão de postura médica, de estratégia, né? De valorizar todos os detalhes, né? E que a gente pode trabalhar para fazer com que a saúde do paciente, do ser humano, fique melhor também quando ele já estiver doente, mas evitando que ele fique doente, né? Então é muito mais uma estratégia. E uma estratégia que é claro, né? Não dá para viver muito, viver bem, ter qualidade de vida, se a gente não tratar a doença manifesta. É importantíssimo fazer diagnóstico precoce, né? Se a gente pudesse, se fosse factível, ao longo de alguns anos mas tudo de uma vez não dá.
daria para fazer exame preventivo de tudo, né? Custo-benefício dele, isso é bem questionável. Mas, de acordo com a anamnese, antecedentes pessoais, familiares, a gente tem como direcionar uma pesquisa mais importante de diagnósticos precoces. A proposta que eu acho que é mais nova é tratar indivíduo saudável. Então, fazer mudanças na vida das pessoas que ainda não estão com uma doença de início precoce, que ainda não estão com aquele câncer no estágio inicial que talvez nem seja possível de diagnosticar. Mas usando o câncer como referência, o que a gente pode fazer para diminuir a chance das pessoas terem câncer, ou terem diabetes, ou terem doença cardiovascular, né? Ou terem degeneração macular? Eu sei que o nome mais bonito hoje em dia é outro, né? E de uma maneira que ou a gente evite isso, o que é pouco provável, ou que a gente adie o início, né? E aí, no momento seguinte, cai no diagnóstico precoce, com todo o nosso arsenal de diagnóstico, né? Então, como é que eu posso tratar indivíduo saudável? Tem duas coisas básicas que eu posso fazer, que é ensinar o meu paciente a alimentar-se melhor e fazer atividade física, né? Todo médico fala, precisa fazer dieta e precisa fazer atividade física. Isso não basta, né? A gente tem que aceitar, né? Eu pergunto para os alunos jovens se mudou na faculdade de medicina. Parece que não mudou, infelizmente. O que a gente aprende na faculdade de medicina em termos de nutrologia, nutrição? Que tem carboidrato, proteína e gorduras. E que come muito engorda. E que tem uns minerais jogados por aí também, tem umas vitaminas. Então, a gente não é ensinado a respeitar a nutrição. A gente não é ensinado a prescrever, né? A fazer a orientação do paciente. E só quem passou a trabalhar de uma maneira mais próxima com nutrição tem ideia do que uma nutrição bem feita pode fazer. Às vezes nem a gente acredita. É claro que o nosso fator limitante é a cooperação do paciente, porque a gente está falando em mudança de hábito, né? Mas provavelmente alguém que nos procurou querendo ajuda está mais predisposto a mudar pelo menos parcialmente o hábito, né? Então, é muito grande o benefício quando eu faço alguém comer melhor. É muito prazeroso para a gente, né? E a gente, como médico, precisa saber qual é o caminho para fazer isso, né? Precisa saber se eu vou fazer uma dieta de jejum intermitente que está na moda, se é verdade que isso é mais saudável mesmo, se é verdade que isso traz benefício, se é verdade que isso diminui a resistência insulínica, e então eu vou dar jejum intermitente para todo mundo? Não, né? Eu tenho que saber os caminhos que existem para que eu possa colocar para a realidade de vida daquele meu paciente uma proposta alimentar diferente para que ele fique mais saudável. E para isso eu não tenho dúvida que eu preciso de uma nutricionista trabalhando comigo, porque o nutricionista sabe mais do que a gente, né? E ele tem uma proposta de trabalho lá no consultório que vai dar muito mais atenção e muito mais detalhe na orientação do paciente e principalmente acompanhamento, né? A mesma coisa para atividade física. Vai fazer atividade física. Mas o que, doutor? Né? Faz um exercíciozinho aí. Não, a gente não é obrigado a saber a fazer treinamento, né? Nós não somos educadores físicos. Quem é que é coach? Mas, assim, ser um pouco mais explicativo para o paciente. Tem várias coisas que a gente pode fazer para um indivíduo saudável, mas essas duas são básicas, né? Outra coisa que a gente pode fazer em termos de diagnóstico precoce, a gente pensa em fazer colonoscopia para quem tem acima de uma certa idade, porque é um câncer muito prevalente na população, próstata também, câncer de colo, de colo uterino, de mama. Mas tem uma coisa que já é de aceitação total, que o que é envelhecer? Envelhecer é inflamar, né? A gente vai envelhecendo por uma inflamação microscópica, tá? Molecular, né? Sem sintomas. Então, assim, uma das coisas, né, a Cris me falou, fala um pouquinho do que a gente pede, né? A gente pede marcador inflamatório, né? A gente pede PCR ultrassensível, pede homocisteína, a gente vai atrás dessas coisas. Para quê? Para fazer diagnóstico do quê? De nada, né?
São exames inespecíficos. Mas se eu tenho esses exames alterados e eu faço uma estratégia no meu paciente e eles melhoram, eu estou vendo que eu estou ajudando a saúde desse paciente. Se eu estou diminuindo a inflamação dele, eu vou estar ajudando que doença? De um modo bem genérico, todas. Mas é claro, aquela que ele tiver mais tendência ou aquela que ele já tem, eu não sei. Então, tem como tratar um paciente que supostamente é saudável, né? Que não tem uma doença conhecida e muitas vezes não diagnosticável com o nosso arsenal de diagnóstico de hoje em dia. Então, envelhecimento saudável é medicina preventiva detalhada e integrativa. Não tem como encarar de outro modo, né? No nosso curso de envelhecimento saudável, a gente já está fazendo curso há 18 anos, estamos na 15ª turma, eu ouço o tempo todo no final do curso: muito obrigado por ter me ensinado uma nova medicina. E eu falo, isso aqui não tem nada de nova medicina. Isso se chama clínica médica do jeito que a gente aprendeu na escola, levada aos detalhes. E tendo a paciência, a vontade, a intenção de ver o paciente como um todo, né? Então não tem nem nada de novo nisso. Sempre devia ter sido feito assim. E a gente foi perdendo isso ao longo da nossa história como médicos, de super especialização e tudo isso, né? Só que a evolução normal de um ser humano nasce, se desenvolve, chega a uma plenitude, né? Que está escrito 40 anos aí, que não necessariamente mas que responde uma outra pergunta, né? Quando que a gente tem que começar a se cuidar para ter um envelhecimento saudável? A outra pergunta, o outro jeito de perguntar isso que os pacientes fazem é: quando que eu tenho que ir no geriatra, né? Se você for ser bem neurótico, no dia que nasce, né? Mas bem com o pé no chão, quando as coisas começam a mudar. Então, seria aos 40 anos. Vamos usar isso para poder orientar os pacientes. E você tem um declínio funcional, conforme você vai envelhecendo. Que idade vocês querem pôr aqui? 90 anos? 100 anos? E que vai acontecendo. Que o único jeito disso aqui não acontecer é morrer antes, né? Agora, o que a gente pode fazer com essa nossa terapia preventiva detalhada? Com essa estratégia de envelhecimento saudável? A gente pode diminuir o que muita gente chama de homeostenose. Porque tem uma estenose da homeostase. Então, eu não vou fazer o paciente morrer mais tarde. Olha, eles estão morrendo na mesma data aqui, ó, com 90, com 100 anos. Mas a qualidade de vida desse aqui foi muito melhor. Ele morreu funcionalmente muito melhor, tá? E aqui é o envelhecimento sem tratamento, deixando só o fisiológico tomar conta e continuar, tá? Então, qual a estratégia, né? A gente tem que detectar essa perda dessa homeostase, do equilíbrio, o mais precoce que a gente puder e intervir também, né? Porque só, que está acontecendo alguma coisa aí, não vou fazer nada. Não, tem que intervir. A proposta é melhorar a qualidade de vida. Outra coisa meio charlatanesca que eu vejo no mercado, a gente está num lugar em que ser o rei do Instagram está valendo mais do que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Então, estão propondo longevidade, né? Não dá. Qualquer médico que propõe a longevidade está mentindo. Eu posso propor qualidade de vida melhor. Isso vem atrelado a uma saúde melhor? Ok. Isso, então, não deve vir atrelado a uma longevidade maior? Provavelmente. Mas eu não posso prometer. E se eu já tiver geneticamente uma predisposição grande para ter um câncer? E se o avião cair? E se eu levar um tiro? Se vier uma Covid que ninguém esperava, né? Não estava na nossa conta morrer de Covid. Então, assim, longevidade é uma coisa muito complicada e errada de prometer, né? Essa estratégia já é uma realidade atual. Envelhecer é uma realidade inevitável, retardável, em termos funcionais, né? Não de cronologia. Mas sem rejuvenescimento. Não dá para prometer. Eu falo que tem uma coisa que rejuvenesce, né? Eu sempre convivi muito com dermatologista. Pele, com alguns tratamentos, rejuvenesce, né? Fica mais jovem, mais bonita, mas outras coisas não rejuvenescem, não. E a gente, como eu disse, trabalhando em todos esses níveis, né?
não esquecendo essa história da alimentação, de exames mais detalhados, a gente chega à ideia de que é possível envelhecer bem. E é uma coisa que está muito na mídia. 1990, lá, a Veja, Em Busca da Juventude. Como a ciência prolonga e melhora a vida. Só que absurdo. Eles amarraram a ampulheta. Isso aí, essa figura é de vida eterna, né? Porque não envelhece, não passa o tempo. Está errada. A Time, de 2015, pôs esse bebê dizendo, será que geneticamente ele pode viver 142 anos? Quem está nascendo em 2015 poderia ter essa possibilidade, se tiver todas as condições para isso. Talvez a gente chegue nisso um dia, né? Geneticamente parece que dá até 120. Mas tem tantas terapias novas chegando, né? Que eu não sei se vão arranjar umas ferramentazinhas para consertar DNA e de repente a gente pode chegar a 142. A minha geração com certeza não vai chegar. Mas quem sabe esse bebezinho, né? Então, como vai fazer para envelhecer bem? É fácil, pessoal. É só fazer tudo direitinho, né? Os microfones estão fechados, então vocês pensem. Se Deus viesse na Terra e falasse, ó, você tem que escolher uma única coisa, só uma coisa, para envelhecer bem. Você fala, não, mas são tantas variáveis, eu tenho tanta coisa que eu acho que é importante. Aí é uma questão de opinião de cada um. Eu vou falar, não é opinião, não. É bem fácil de responder isso, né? E não é porque eu sou endocrinologista e nutrólogo. A resposta seria não ter gordura visceral. Essa história aqui destrói todo o resto, bagunça todo o resto. Isso aí é uma inflamação ambulante, isso aqui é um desregulador metabólico ambulante, altera hormônio, altera até a capacidade da gente absorver nutriente. Então, assim, não dá para envelhecer bem com gordura abdominal em grande quantidade. A gente consegue, né? Mantém todo mundo vivo. Né? Coloca o stent, faz ponte de safena, daqui a pouco troca o coração, mas assim, bem, sem precisar de grande ajuda médica, não dá com gordura abdominal, né? E aí isso foi o que a espécie humana foi fazendo, né? A gente foi selecionado, provavelmente, o nosso grupo de seres humanos foi selecionado aqui e a gente inventou isso aqui. Né? Então, como é que eu faço para não ter gordura abdominal? É só fazer dieta, né? A resposta não, é comer o quanto eu preciso para não ter gordura abdominal. E esse quanto é pouco, porque a definição de pouco em termos de alimentação é fisiológico, né? Não é matemático. E utilizar uma dieta saudável. Então, quando a gente fala de dieta saudável, é para fazer a escolha por esse lado. Mas também é para que você é o que você come, mas o que você não come também, né? Quando eu falo em dieta saudável, eu tenho que simular o lado direito e inibir o lado esquerdo. Senão, eu não vou chegar tão bem quanto eu chegaria por essa estratégia nutricional, né? Eu tenho que manter a atividade física a vida toda. E, mas eu tenho limitações ortopédicas. Faz com a limitação ortopédica o que você pode. Aí Deus voltou na Terra e fez uma outra pergunta, né? Só tem duas perguntas, tá, pessoal? Se tivesse que escolher uma única atividade física, qual seria essa? E hoje em dia não tem mais dúvida, eu acho muito difícil mudar, né? A resposta é qualquer um, desde que sempre tenha exercício resistido junto. O que é exercício resistido? É contra uma resistência, né? Então, classicamente, é musculação. Mas você pode fazer isso com as molas do Pilates, você pode fazer isso com elástico, tá? Mas tem que ter exercício resistido. Não tem escolha, tá? Não importa a sua opinião ou se você gosta ou não. Isso não foi perguntado. Eu falo para os pacientes, até 35 anos você tem direito de gostar ou não de atividade física. Depois a opinião não importa. E até os 40 você tem o direito de não gostar de musculação. Depois também a sua opinião não interessa. Tem que fazer, tá? Por quê? Envelhecer mantendo massa muscular não tem substituto. Quem não começou a ouvir, vai ouvir em breve que o músculo ele vai disputar com o tecido gorduroso quem é a maior glândula do nosso corpo. Então, tem implicações de manter cognição, ter massa muscular, imunologia, imunocompetência, tá? Não é só não cair e quebrar o fêmur.
Tem toda uma questão fisiológica, né? Resistência insulínica, que quanto maior a minha massa magra, mais fisiologicamente condicionada ela é, melhor é a minha saúde em outras coisas que não somente o músculo. Então, e não tem outro jeito, tem sarcopenia quando a gente vai envelhecendo. Mesmo que você faça toda a alimentação, mesmo que você faça exercício, mesmo que você reponha todos os hormônios, algum grau de perda muscular a gente vai ter. Então, o único jeito de eu tentar diminuir essa perda e manter esse tecido que é tão importante para o meu organismo é fazer exercício resistido. Tá? Não precisa virar bodybuilder, né? Não precisa virar Mr. Olímpia, mas tem que fazer. Tá? Esse cara chegou assim aos 80 anos. Provavelmente não foi natural, né? Tinha umas coisinhas aí que ele ia tomar. Então, precisa chegar desse jeito? Não. Mas desse jeito dá, não dá? Dá. Se você investir, dá para chegar. Ele não tem 9% de gordura, nem é uma escultura de músculos, mas tem uma massa muscular razoável. Então, a gente não pode querer chegar desse jeito lá no fim, né? Tem que chegar igual esse aqui, igual essa senhora aqui. Olha, ela está com o pezinho na mão. A outra coisa é fazer suplementação nutricional de micro e macronutrientes quando necessário. Por quê? Porque nós temos necessidades aumentadas em relação a outras gerações. Então, por exemplo, não vem ao caso discutir isso, mas vitamina D e vitamina C tem uma participação em imunologia, né? Não para curar as coisas como as pessoas se enganam, mas tem participação no sistema. O quanto eu preciso disso hoje é mais do que o meu avô precisava, tá? E eu posso tentar repor isso através da alimentação, ou não. Imagino que você já tenha ouvido falar bastante sobre microbiota. Então, é muito difícil hoje em dia alguém não ter o que a gente chama de desbiose, não ter algum grau de inadequação de microbiota intestinal. Isso altera a absorção de nutrientes. Não impede de absorver? Não, senão estava todo mundo magro esquelético, né? Mas a gente tem isso alterado, a não ser quem já se cuidou. A partir de 50 anos, a gente começa a absorver menos. O que é mais... dentre as coisas bem conhecidas, é escancarado isso com vitamina B12. 50 ainda não é tão diferente, 60 começa a complicar, 60 e pouco, 70 já começa a ter gente que come direito, né? Come ovo, come carne, come laticínio, e a vitamina B12 está baixa. E o estresse oxidativo, né? Que é um desequilíbrio entre a nossa capacidade antioxidante e oxidante e o catabolismo maior que vai acontecendo conforme a gente envelhece. Então, já que a gente vai viver 90 anos e já que a gente mora nesse mundo, a gente precisa de ajuda no sentido nutricional. Sempre começando pela alimentação. Tem certas coisas que a alimentação dá para a gente que não tem pilulinha que consegue dar. Do mesmo jeito que tem algumas poucas coisas que a pilulinha dá, né? Que a suplementação dá, que a nutrição não consegue. Mas se tivesse que apostar numa só, era a nutrição de alimentos não processados. Não precisa apostar. Dá para usar os dois com conhecimento e com sabedoria, né? Só que a palavra é individualizada. Uma alimentação. Assim, por isso que eu falo que... Por que é elitista? Você precisa ter acesso a um monte de coisa que custa dinheiro e você precisa ter acesso ao médico, ao nutricionista, que explique como é que faz essa coisa individualizada. Que te peça avaliações para ver isso. Como é que a gente avalia essa história? Né? A gente pode dosar alguns nutrientes. Vitamina A, D, E, B12. Eu pus as que têm um valor-alvo. Porque dosar a gente dosa muitos, mas a gente não sabe direito qual é o valor mais saudável, ideal de ficar, né? Dessas aí a gente sabe. Eu posso ver através do histórico alimentar. Que tipo de comida você come, se tem alguma deficiência mais importante. Eu posso aprender a associar sintomas com deficiências nutricionais, isso só a experiência dá, e eu não estou falando em escorbuto, eu estou falando em sintomas mais genéricos. Eu posso orientar dieteticamente, individualizando para cada pessoa, como eu falei. E qual é a melhor dieta? É aquela que supra a necessidade daquele paciente que está na minha frente, né, para as deficiências dele, e que seja factível, né? Não adianta falar para ele comer uma dieta low carb se ele não aguenta ficar sem carboidrato, né? A não ser que ele tenha um motivo muito sério para eu insistir e brigar com ele. Eu tenho que adaptar a dieta ao paciente, não o paciente à dieta. Tem que fazer reposição de hormônio quando e se forem necessários, né? Uma reposição hormonal fisiológica, ou seja,
Eu tenho que usar as definições científicas do que é uma deficiência, e hoje em dia isso virou samba do crioulo doido. Tem um monte de professor Pardal inventando critérios de diagnóstico que não existem. Eu tenho que ter metas realísticas de reposição, que é outro grande problema do momento, principalmente com testosterona. Porque eu não tenho que confundir reposição hormonal com anabolismo fitness disfarçado de reposição e enganoso. Ou seja, eu quero fazer hipertrofia, assume. Não vai chamar isso de reposição hormonal, né? Hoje tem muito doping disfarçado. Aí entopem as pessoas de hormônios e durante algum tempo todo mundo se sente melhor. É só pensar que corticoide é hormônio, e muitas pessoas, eu me incluo, se tomar um decadrão de manhã, às 2 horas da manhã está querendo arrumar o armário. Então você se sente super bem, né? Mas lá na frente vem o preço se a indicação foi errada. E vai repor o quê? Todos os hormônios deficitários. Tudo que cair a gente pode repor, mas com critérios científicos aceitáveis, de novo, de uma forma individualizada, e aqui levando muito em conta custo-benefício, né? Não é o fato de eu ter um hormônio em quantidade menor que eu vou precisar repor caso haja contraindicação ou o paciente não tenha sintoma nenhum por causa disso. Alguns a gente não pode fazer isso, tireoide, outros a gente pode fazer, GH. Tem que dormir direito. A pergunta a ser feita na anamnese é como você acorda. E se começarem a perguntar isso, principalmente entre médicos, a resposta vai ser meio assustadora, né? Eu não sei avaliar sono. Encaminha para quem sabe, né? Tem um colega que trabalha junto com a Dalva Poiares aí na Unifesp. Eles fizeram polissonografia, acho que em 1.000 paulistanos sem queixa grande. Acho que deu 30% de apneia do sono em quem não tinha queixa. Então, é uma loucura o que se dorme mal hoje em dia. Fazer avaliação médica anual e tratar doenças, é claro, né? Eu posso ser aquele médico doido que o paciente não volta nunca mais, que ele sai do meu consultório com todos os exames de imagem pedidos para fazer na próxima semana. Ou eu posso ir pedindo de acordo com a realidade daquele paciente que está na minha frente. Mas eu tenho que pedir, né? Eu tenho que pedir. Quer chamar de check-up? Chama de check-up. Tá bom. Desde que você entenda que tem que individualizar. Eu não vou pedir tudo para todo mundo. Ah, não pode? Pode, né? Não precisa. Às vezes você tem limitação do plano de saúde. Então, assim, tem que ter individualização também, né? Tem que ter avaliação oftalmológica, pessoal. Também, claro que tem, né? Se bem que essa paciente, quando tem queixa, ele procura antes do clínico indicar. Manter a mente ativa. E, se possível, com alguma atividade profissional. Tem que treinar o cérebro. Não tem jeito, né? Descartáveis é na Bolinha Embalagens. Jovem Pan 13:8. Quando pergunta... Opa, Fernando, seu áudio ligadinho, obrigada. Isso estimula o cérebro, né? Tem que estimular o cérebro, né? Eu que só trato de doença que não tem cura, eu falo que a única alta que eu dou é quando é uma criança com deficiência de crescimento que já chegou aos 18 anos de idade óssea. O resto eu não dou alta, né? Não cura obeso, não cura diabético, não cura quem tem erro nutricional. Então, o que me assusta é ver os pacientes deteriorando na minha frente quando eles se aposentam e aposentam o cérebro, né? Às vezes de uma forma muito rápida, né? Então, a gente tem que fazer musculação de cérebro também. Esse cara é um dos exemplos mais completos que eu posso imaginar. Ele foi o primeiro americano a subir para o espaço, fazer um voo em torno da Terra, tá? E eu esqueci a data agora, mas em 99, aos 77 anos, ele voltou para o espaço. Então, você vê, é uma pessoa mais velha, de 70 anos, mas tem cognição, condição física para poder ter voltado para o espaço, né? 62 ali, o primeiro voo. Ele foi senador também aos 77 anos. Depois, aos 88, ele estava bem. E aos 90, ele estava ativo
defendendo o programa espacial no 50º do primeiro voo. Ele morreu com 92. Foi homenageado, deram uma medalha ao Obama. Tem uma foto do Obama pondo, acho que não está aqui. Não. Uma foto do Obama colocando uma medalha nele. Então, assim, isso não é envelhecimento saudável? Mas ele tem ruga. Ué, devia ter feito Botox. Mas concorda que isso, para a saúde, não ia fazer diferença, né? Buscar equilíbrio emocional é bastante importante, né? E acho que tem a história dos amigos, isso é essencial. Com algumas frases aí, né? Seu trabalho não vai cuidar de você, seus amigos vão. Ter cachorro, né? Meditar, várias estratégias, né? Lembrar que o único jeito de evitar de envelhecer é viver muito tempo, né? A gente pode até ter uma postura legal como pessoa mais velha, inclusive sexual, né? Lembrando que o órgão mais importante sexual é o cérebro. Também manter a autoestima. Aí entre os nossos colegas da dermatologia estética e da cirurgia plástica, né? Com expectativa realística. Esse casal tá bem, né? Tá conservado, tá bonitão. Dá para ver na foto que eles têm uma pele boa. Não pode fazer isso, né? Mona Lisa foi para os Estados Unidos, olha lá, olha o que fizeram com ela. Eu falo que o exemplo mais típico disso é a Donatella Versace. Ela nunca foi uma mulher bonita e virou um ET. Né? Por quê? Erro dela de querer cada vez mais e do profissional que fez. Né? Então, terminando, algumas frases que todo mundo já deve ter ouvido. Né? Que o importante não é somente quanto nós vivemos, mas como a gente envelhece. Né? Então, acreditar nessa possibilidade do envelhecimento bem-sucedido. Né? De novo, um casal que não tem nada de excepcional, só está muito bem. Né? E todo mundo tem essa ideia, né? De morrer jovem, mas o mais tarde possível. Morrer jovem com 90 anos deve ser muito legal. Eu queria sugerir que vocês abraçassem essa ideia, né? Dentro do meu curso, tanto de nutro quanto de envelhecimento saudável, um pouco menos endócrino, eu vejo que os alunos mudam muito, né? Já me falaram que está começando uma turma agora para eu fazer bioimpedância de todo mundo antes e depois do curso, né? E muda a alimentação, muda tudo. Então, eu acho que todos os médicos deviam abraçar essa ideia. A gente é uma classe muito estressada, né? E como que a gente abraça essa ideia? Começando cuidando da gente, né? Procure um colega, vão se cuidar, ou aprendam e façam, né? Que é muito ideia da integrativa, né? E é mais ou menos isso, pessoal. Obrigado pela atenção. A gente pode bater um papo agora. Vilmar, obrigada. Excelente, como sempre, né? Algumas perguntinhas aqui a gente comentar aí com você. Uma pergunta aqui é para você fazer o merchan aí do seu curso, porque estão querendo saber do curso de longevidade, aonde se é online. Então, pode falar como é que é esse curso aí, que depois eu vou dar meu depoimento no final. Também quero falar um pouco, Cris, depois. O curso a gente tem uma faculdade pequena, chamada Faculdade BWS, que tem 15 cursos de pós-graduação em várias áreas, da área médica só, né? Mas eu vou falar, não vou fazer propaganda do Instituto todo. Tem o curso de envelhecimento saudável, ele é anual, né? Ele dura 12 módulos. Está começando uma turma agora em abril, começou a semana passada, então ainda dá para entrar, né? Ele está sendo... A gente tem um DNA totalmente presencial, né? Eu deve ser, acho que por causa da minha idade, mas eu acredito que presencialmente se aprende mais mesmo. Mas com a pandemia, não tem jeito. Então, para essa turma, a gente está fazendo presencial, transmissão online on time, né, ao vivo, e gravando a aula para quem quiser ver depois. Então, essa é a realidade agora. E o ano que vem, em abril, vai ter outra turma. Aí, depois, de algum modo, a Cris pode passar contato, porque, de fato, aqui na mão eu não tenho. Eu não tenho o telefone do pessoal. Ou o meu mesmo, né? Se eu estiver no grupo, me manda para mim alguma coisa, eu respondo. É isso. Obrigado pelo merchan. Depois eu vou dar no final, para encerrar, eu vou dar o meu depoimento sobre o curso, tá bom, Vilmar? Agora eu não vou falar. Eu
vou intercalar com umas perguntinhas aqui. Uma pergunta: se existe algum suplemento que seja imperativo após os 50 anos? Algo que a alimentação não é suficiente. Hiperativo, eu imagino que seja para deixar a pessoa ficar melhor, né? Imperativo, acho que ela quis dizer. Imperativo, que seja fundamental. Imperativo? Fundamental. Fundamental. É assim, se você for responder academicamente, não. Na hora que você avalia todo mundo, você vai ter vários. Tá? Tem um suplemento hoje em dia, né? Que é a vitamina D, que é muito difícil alguém não precisar, e não é aos 50 anos, é antes. Né? Que é o grande problema, quando eu falei das vitaminas lá. A gente não sabe o valor ideal, porque eu acho a vitamina D perfeita. A gente não repunha, achava que todo mundo estava normal, porque todo mundo estava, no mínimo, insuficiente, para não falar deficiente. Aí surgiu o PTH, e aí estamos onde estamos hoje, e aí com os absurdos de dose, de megadoses sendo dadas. Então, assim, é muito difícil alguém não precisar tomar vitamina D, tomar só o suficiente para ter uma dosagem mínima. Né? Eu já soube que a Marise vai falar semana que vem, acho que ela vai falar isso direitinho. Então, assim, mas imperativo, não. O problema é assim, na hora que você avalia, né, você sempre acaba tendo que complementar com alguma coisa. Ou porque o paciente não coopera, ou porque ele não tem condições de seguir o que você quer, né? Tem uma coisa que eu diria que não é imperativo, mas que acaba acontecendo sempre. E aí eu vou entrar rapidamente em conceito que a maioria dos médicos não está acostumado. A gente tem um sistema antioxidante endógeno, composto por 3 enzimas, tá? Que chamam superóxido desmutase, glutationa peroxidase e catalase. Elas precisam de alguns minerais como cofatores para funcionar, tá? Elas precisam de zinco, manganês, selênio, ferro, tá? Então, esse tipo de coisa, você supondo que a gente está num mundo agredido, meio que ferro não, porque o homem não precisa tomar ferro, porque não menstrua. Mas algumas coisas todo mundo precisaria tomar para manter o seu sistema de defesa inicial funcionando direitinho. Pouquinho. Um precisa um pouco mais, outro precisa um pouco menos. Depende de como o paciente chega a você, totalmente deteriorado ou veio só para fazer prevenção. Lembrei de uma coisa que todo mundo deveria tomar. E não é após os 50, é antes. Ômega 3, óleo de peixe. Tá? A nossa dieta ocidental, ela é totalmente desbalanceada. Então, a gente não deve repor ômega 6. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Porque tem excesso de ômega 6 no nosso corpo, na nossa dieta. E você precisa de um balanço adequado de ômega 6 e ômega 3, óleo de peixe, EPA e DHA, para você ter uma posição do seu organismo anti-inflamatória, de proteção. E a gente não come peixe. E se comer, tinha que ser peixe recém-pescado, todas aquelas histórias. Então, assim, é quase impossível você ter a quantidade adequada de ômega 3 desse grupo do óleo de peixe pela alimentação. Então, isso é algo que todos nós deveríamos estar tomando pelo menos uma capsulinha. Não necessariamente os 50, já antes. Se você deixar, não pode falar, né? Linkando aqui uma pergunta que fala, se não existe absorção, deve ser... Quer dizer, se absorve menos, tem que fazer reposição injetável? Quer dizer, acho que de suplemento aí, né? Absorve menos, mas graças a Deus absorve, né? Então, o que às vezes você tem que fazer é aumentar a carga. Quer ver um exemplo bem fácil de entender? O quanto que você precisa dar de proteína para estimular ganho de massa muscular numa pessoa com mais de 50, 60 anos é mais do que um cara de 30, 40, porque o de 50, 60 vai absorver menos proteína. Uma parte da proteína que você dá não vai ser incorporada. Então, você tem que aumentar a oferta para ultrapassar a limitação, tá? E isso é com os minerais, com as vitaminas, com os nutrientes de modo geral. Injetável é outro problema. Quando é que você vai usar injetável?
quando tem uma síndrome desabsortiva. E a mais frequente hoje em dia é cirurgia bariátrica, né? Eles realmente precisam de algumas coisas injetáveis, alguns casos em que a desnutrição está grave, até endovenosa, né? Dá para a gente fazer de uma forma ética, reposição endovenosa não parenteral, né? Não do dieta parenteral, não nem internar em um hospital, nada disso, mas para pequenas coisas. E hoje, o que está mais na moda de se pensar em parenteral, na moda que eu falo no Instagram, né? É vitamina D injetável, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. O nosso metabolismo de vitamina D não foi feito para receber 600 mil unidades de uma vez no músculo. Então, mas o bariátrico? Então, o bariátrico. Vitamina B12. A maioria dos bariátricos não consegue ficar ideal por via oral. Vamos injetar. Então, não é porque não absorve e que isso é uma realidade para 100% das pessoas que envelhecem que a gente vai ter que injetar em todo mundo. De jeito nenhum. Cris. Então, perguntando, só para complementar aqui o que ele está falando, se pode usar o DHA. É uma pergunta. Posso usar DHA? Acho que então, falando eu vou tentar, como eu sei bastante, as perguntas são sempre parecidas, eu vou tentar responder duas coisas que eu não sei se foi isso que a pessoa perguntou. Tem um negócio que se chama DHEA, dehidroepiandrosterona. É um hormônio suprarrenal. Isso estava proibido de usar no Brasil e agora pode. Tá? Então, toda vez que me perguntam se pode usar, é o DHEA que estão perguntando. O DHA é um ácido ácido graxo ômega 3. Então, no peixe tem duas coisas importantes, EPA e DHA. O DHA é uma parte do óleo de peixe extremamente importante para a neuroproteção. Então, não só pode, como deve usar. E se você tem um paciente onde, pelos antecedentes familiares, tem muita gente com Alzheimer, ele já tem alguma doença que teoricamente faz neurodegeneração, você pode comprar DHA, aí o óleo de peixe, a parte de DHA do óleo de peixe, e dar isoladamente uma quantidade maior, porque aquele seu paciente está precisando disso. Uma coisa que eu não falei, que era importantíssimo ter falado, toda essa estratégia, ela é para prevenção, né? Eu falei isso, mas o que eu quis dizer assim, onde que entra o problema das pessoas dizerem que não funciona? É querer curar. Eu não vou curar ninguém com vitamina, só de escorbuto. Eu não vou curar ninguém com ômega 3. Eu não vou, não é para curar, é para prevenção, para dar suporte para a pessoa se recuperar melhor de alguma doença. Então, na hora que entra, eu vi muito na Covid, vitamina D para tratar Covid. Não vai tratar Covid, na minha opinião. Agora, vitamina D e imunidade celular. Tem um monte de artigo pesado, mostrando que vitamina D é importante para a imunidade celular. O que é totalmente diferente de eu falar que eu vou tratar Covid com vitamina D. Então, assim, toda essa estratégia nossa, ela funciona muito mais para eu prevenir, né, do que para eu curar coisas que já estão acontecendo. Vilmar, eu vou agora deixar o nosso amado professor Maurício Maia fazer a pergunta dele. Ele está aqui, ele é uma fera, autoridade em doenças de retina, é nosso professor aqui na escola, e ele está aqui para ser o nosso convidado de honra hoje para comentar sobre a importância disso, né, na oftalmologia. E ele, Maurício, é com você, meu querido. Obrigado, Cris, pelas palavras aí maravilhosas, né? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Vilmar e agradecer, né? Tem mais de 190 colegas aqui conosco, Vilmar, sem propaganda nenhuma, quer dizer, estão aderindo aí espontaneamente a essa aula maravilhosa que você deu aí. Eu tenho uma pergunta e tem alguns links em relação a essa pergunta, né? Nós sabemos que esse processo de senilidade aí é uma questão extremamente complexa e nós vemos muito desconhecimento. Eu vou tentar fazer uma ligação com a maravilhosa aula que você deu aí. O Rubinho, do nosso departamento, né, e a Marcela Cipel, eles notaram nos pacientes centenários, né, 100% de degeneração macular relacionada à idade entre centenários. Ou seja, a degeneração macular relacionada à idade ela é uma
seria um processo fisiológico relacionado à idade, né? Então, quer dizer, isso demonstra o desconhecimento nosso desse processo em relação ao que nós pensávamos no passado. Então, minha pergunta é a seguinte: como é que você vê o envelhecimento populacional e o assistencialismo ao idoso no nosso país? Você acha que tanto a medicina suplementar, a saúde suplementar, quanto o SUS do Brasil, eles estão alinhados com a realidade da senilidade nacional, né, que é, como você disse aí, multidisciplinar, né? E fazendo um link em relação a isso, qual que seria o limite da neurofisiologia, né, em paralelo aí com esse envelhecimento, né, no cenário atual, e como é que você vê a nutrição do idoso brasileiro atualmente? São coisas linkadas, né? Como é que você vê essas questões? Vilmar, estão pedindo para você tirar a tua chareada aí da tela, porque eles querem ver melhor você, talvez para contar as rugas e ver o que o envelhecimento saudável faz com você. Tirar a luz? Não, tirar a tua tela, que você compartilhou a tela, tirar o compartilhamento. Tá bom. Agora eu preciso tirar a tela, né? Tem Lá que em não cima. compartilhar. Senão o povo não te vê. Parar o compartilhamento, né? Embaixo. Lá em cima, no meu. Tá aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu lembro tudo que você perguntou. Primeiro a história da... Vou falar rapidinho uma coisa de centenário. Centenário é centenário porque pode, tá? Eles têm todo o sistema inflamatório e antioxidante deles diferente da gente. Lá em Okinawa, no Cáucaso, na Sardenha, eles são melhores que a gente, tá? E eles vivem em lugar não contaminado, eles andam, eles tomam vinho, tem um monte de coisa. Mas assim, eles são porque eles podem, né? Mas pelo jeito não evita a degeneração associada à idade. Agora, o que você falou da saúde complementar e do SUS, nós estamos não, a saúde complementar tem, né? Meu pai mesmo morreu com 92, Sul-América, de vez em quando ia alguém lá fazer uma medida de pressão nele, falar se ele não precisava da nutricionista porque ele era diabético. Então, assim, eu acho que os planos de saúde, alguns estão fazendo alguns pequenos movimentos no sentido de prevenção. Agora, a saúde pública, zero, né? De novo, é elitista, né? E é totalmente curativa, não preventiva, né? Então, tem um descompasso total. Inclusive, eu não sei aonde que eu vi, porque toda vez que eu vou falar isso, eu gostaria de citar a fonte. Uma vez eu vi uma previsão de que o nosso sistema, a nossa capacidade hospitalar, vai falir antes da Previdência. Porque nós estamos deixando as pessoas vivas e doentes. E que faltaria hospital para internar as pessoas. Não sei como é que se faz essas contas, nunca aprendi. Mas alguém já falou isso. A gente tem muita capacidade de ampliar, né? Aqui em São Paulo, a gente vê a ampliação de hospitais muito grande nos últimos anos. Mas até isso já falaram, né? Até isso já falaram. Pelo número de idosos que vai ter, funcionalmente não bem, né? Com algum tipo de controle. Qual foi a segunda coisa que você falou? Que todo esse processo, né, muitas situações desses processos da senilidade vêm do desconhecimento do nosso médico em relação à fisiologia, né? Então, eu queria saber o seguinte, fazendo um link aí desses pacientes centenários que todos, né, segundo o estudo dos 2 colegas que eu citei aí, todos vão ter degeneração macular relacionada à idade, é uma informação nova que nós temos, né? O que você acha sobre a evolução da neurofisiologia? Porque esses pacientes, muitos deles têm uma cognição fantástica, acabam falecendo de problemas orgânicos, de fato, né? E com uma cognição maravilhosa, né? Você vê um paralelo da neurofisiologia com a senilidade ou a gente precisa avançar mais nesse processo? E como é que você vê a questão da nutrição? A nutrição é uma coisa que me incomoda um pouco em relação à questão médica mesmo. Nós estamos orientando, os médicos estão orientando a nutrição adequada. Lógico, eu sei que existe uma diferença que você já colocou,
Isso é histórico no Brasil, né? Essa questão da diferença social, etc. Mas existe uma questão que a nutrição, mesmo na saúde suplementar, não é feita de forma adequada, ou pelo menos não é orientada de forma adequada no idoso? São duas perguntas, né? Neurofisiologia, precisamos avançar. Então, a parte neurológica, acho que a maior parte dos estudos que a gente vê são com Parkinson e Alzheimer. Acho que pela incidência, por terem características mais claras para dar nome do que demência senil. O que a gente vê é que, assim, essa história da inflamação do radical livre é muito central nessas doenças. É muito, muito central nessas doenças, tá? E na hora que você tem esses centenários, que são menos inflamados e eles têm um sistema antioxidante naturalmente melhor, eles vão degenerar menos tudo. Além do que, eles têm menos contato com o xenobiótico, porque eles moram na Sardenha, né? O estresse deles deve ser se vai levantar às 6 ou às 6:30. Então, assim, eu acho que eu acredito que da proteção de toda essa estratégia é o cérebro, né? E o centenário automaticamente já tem isso. Quanto à nutrição, há muitos anos, será que são uns 20 ou mais, acho que foi a epidemiologia e a geriatria da escola que fizeram um trabalho chamado Epidoso. 12 anos de evolução de pacientes da Vila Clementina. Tá? E o que eles descobriram, eles puseram velhos, quem tinha acho que mais de 65 ou 70 anos, e adulto jovem tinha 40 anos. E eles descobriram que os velhos, espontaneamente, comiam muito melhor do que os de 40. Só que tinham um nível de nutrientes do sangue bem menores, por causa da história da absorção. Então, quando você fala se a gente está orientando, a gente não está orientando. Primeiro que médico não sabe nutrição. Só quem se interessou por nutrologia. Isso não é demérito. A gente foi ensinado assim, né? Então a gente não sabe. E na hora que vai falar para fazer, fala de uma forma genérica. Então, assim, a gente devia estar olhando para o idoso como uma pessoa que precisa ganhar mais nutrientes. Que seja pela alimentação. Que seja pela alimentação. E provavelmente será, né, para os mais saudáveis. Mas eles tinham que estar comendo mais um monte de coisas. Pensando que a gente não vai deixá-los morrer, que eles vão chegar no hospital e não vão morrer do infarto, que a gente vai tirar o tumor deles e fazer uma quimioterapia e até curar hoje em dia, ou adiar em muitos anos a morte, a gente não está nutrindo. Acabei de falar. Nutrição pós-químio. Ninguém faz. Quando você dá quimioterapia para alguém, você detona a célula intestinal. Ela é uma célula que multiplica mesmo, ela é rápido, ela é a que mais sofre. A pessoa pensa no cabelo, mas assim, tinha que fazer uma super suplementação nutricional pós-químio. Quem você vê fazendo isso? Difícil, né? Então, acho que a gente não trata, não. A gente não trata. Tem que avançar muito ainda, né? Opa! Olha, pegando um gancho aí, estão perguntando para você falar uma boa marca de ômega e para dizer se comer sushi uma vez por semana é igual a tomar 3 ômega todo dia. A segunda é fácil. A segunda é fácil, né? Ó, comer ômega 3. Ó, castanha, todas as nozes, todas as frutas secas, tem ômega 3. Ácido gama-linoleico, tá? Mas não é esse ácido que eu estou falando. Porque o nosso corpo, o gama-linoleico é importante para um monte de coisa no nosso corpo. Mas ele não vira EPA, tá? Então é totalmente diferente comer ômega 3 da castanha do que o óleo de peixe, tá? Primeiro lugar. Então, e se eu quisesse repor por óleo de peixe? Precisa ser peixe de água fria, recém-pescado, no máximo há 3 dias, de preferência criado de modo selvagem. Eu não consigo imaginar alguém que não seja esquimó fazendo isso, né? E teria que comer 3, 4 vezes por semana uma quantidade razoável de peixe. Tipo, o equivalente a um bife grande 4 vezes por semana. Por que precisa de tanto? Porque tem muito do ômega 6. Está desbalanceado.
Se tivesse uma coisa balanceada, precisaria talvez de um pouco menos. Então, sushi não dá, né? É peixe pescado faz tempo. Onde tem mais é em salmão, em sardinha, cavalinha, arenque. Então, não adianta. Agora, marca boa é assim. Então, citando, até só um parênteses, então, botaram um monte de marca aqui, mas, ó, Essential Nutrition, Vital Fish, Vital Ultimate, chega, tá bom. Marchand aqui, só porque eu deixei você fazer, tem gente fazendo aí também. Fala uma marca boa para nós. Então, a maioria do que se vende no Brasil é de qualidade boa, tá? A pergunta a ser feita é assim: quanto de EPA e quanto de DHA eu quero tomar? Então, se fosse para dar uma resposta genérica, as pessoas iam estar tomando 900 de EPA por dia e 500 de DHA. A gente não vai errar. Talvez muita gente não precise dessa quantidade, mas a gente não vai errar nisso. Aí tem que olhar no rótulo, porque cada marca tem uma quantidade diferente de EPA e DHA por cápsula. E eles enganam o consumidor, às vezes falando que é mais barato, mas ao invés de você tomar uma cápsula, você precisa tomar 4. Então, olha no rótulo, tenta tomar 900 de EPA e 500 de DHA por dia de qualquer marca brasileira. Tá? Então, é muito mais a dose do que a marca. Agora... Depois eu tenho uma lista das marcas brasileiras com as doses. Se você quiser, eu te passo. Eu não sei se você tem como passar para eles. Tenho, passo sim. A gente manda para eles aí. Então, perguntando para você, para falar de antioxidante em doença ocular, alguma coisa que você recomende? Falando em suplemento. Então, tem... Bom, em primeiro lugar, quando a... Quanto tempo fala que tem antioxidante para doença ocular? 15 anos, 20 anos? Por aí, viu? Por aí. A primeira vez que alguém falou disso na minha frente, um oftalmologista falou disso, que foi o Ricardo, eu não lembro o sobrenome dele, da Santa Casa. Eu tive um orgasmo. Não, eu vou começar a acreditar, né? De novo, como prevenção e não como única prevenção, né? Eu falo, o problema em medicina, e tudo isso que a gente falou aqui hoje se encaixa muito bem. O problema em medicina não é o método, é o piloto. E quando o piloto faz coisa errada, nós estamos cheios de colegas fazendo coisa errada para comercializar, ele queima o método, ele não queima o próprio nome. E aí que as coisas ficam desacreditadas, tá? Então, assim, se você pensar no sistema antioxidante básico que a gente tem, tem algumas coisas que você teria que tomar sempre, né? Independente se a ideia da antioxidação é no cérebro, na retina ou no pâncreas, tá? Então, falo, para citar as coisas? Pode. Então, eu já falei. Manganês, zinco, cobre, selênio, ferro para quem não tem excesso de ferritina, porque não precisa, então, né? Para quem não tem ferritina adequada. Eu preciso disso inicialmente para o meu sistema antioxidante. Eu preciso de vitamina B2, riboflavina, tá? Eu preciso de coenzima Q10, deixa eu ser o mais básico possível. E eu preciso de um carotenoide. E parece que, para a vista, o carotenoide... Eu preciso de vitamina C e vitamina E, tá? Está ficando grande, né? E eu preciso de um carotenoide. E parece que, para a vista, é a luteína que seria o melhor. Isso. Em segundo lugar, a astaxantina. Então, isso. se você está pensando em vista, usa a luteína. Ou a astaxantina, bem em segundo lugar, e que é bem mais cara. Qual é o melhor carotenoide para cada um de nós? Ninguém tem essa resposta. O que eu faço nos meus pacientes? Eu faço rodízio de carotenoide. Alguns meses do ano licopeno, alguns meses astaxantina, alguns meses luteína. A não ser que tenha uma questão ocular mesmo, já de predisposição ou de definição de doença. Tá? Vilmar, só colocando um ponto específico que talvez possa ajudar, tudo isso que você está colocando, tá?
com muita propriedade, ele foi abordado num estudo multicêntrico bem importante que chama-se AREDS 2, tá? Em que, de fato, a formulação final que mais diminuiu a progressão das formas graves da degeneração macular foram esses elementos que você colocou, né, que estão com, eu não vou fazer aqui propaganda de nenhum, mas que são componentes indicados pelo estudo AREDS 2. Os colegas da oftalmologia aí estão cansados de saber, tá? Então, é isso aí mesmo, cai bem de encontro ao que os estudos oftalmológicos multicêntricos randomizados demonstraram. Eu tenho o Mauro Campos, que ele fez, inclusive, o Mauro Campos é nosso vice-chefe atual aqui do departamento, também outra fera aqui do nosso grupo. Ele fez uma pergunta que eu nem entendi, não sei se está escrito errado, não sei o que. Eu vou deixar você ir adiante aí com a sua pergunta, Mauro. Obrigada. Um dos apoiadores desse nosso curso também, faço questão de sempre falar e agradecer que ele está aqui, ó, firme e forte, chegando do Amazonas. Vilmar, obrigado aí pela sua presença aqui, né? Para nós oftalmologistas é sempre uma oportunidade para ampliar um pouco o conhecimento. Eu tenho algumas perguntas, só aproveitando o que o Maurício acabou de dizer. A formulação AREDS 2 não serviu para prevenir a doença. Então, ninguém deixou de desenvolver degeneração macular senil por tomar o AREDS 2. Tendo o AREDS 2 e tendo num olho uma forma mais grave, ela ajudou a adiar um pouco a forma mais grave no olho contralateral. Esse é o AREDS 2. E é importante te dizer isso porque hoje em dia muitos oftalmologistas prescrevem essa formulação para quem tem lesão predisponente. A gente chama de doença drusiforme. Eu não sou especialista, mas é basicamente isso. Então, para nós, foi um pouco decepcionante ver que essa formulação tinha uma indicação tão específica baseado nesse estudo clínico. Mas não era essa a pergunta que eu ia te fazer. Eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, sobre quelação. O que você reforçou tanto essa ideia de que a gente não vai evitar o envelhecimento, mas vai promover o envelhecimento saudável para os nossos pacientes, ou ajudá-los nesse caminho. Não é deixar todo mundo mais jovem ou eternamente jovem. Fala um pouco da gente, até a evolução da quelação. A quelação, pelo que eu me lembro, ela começou a ser feita em São Paulo, pelo Dr. Guilherme Deutsch, isso é 1985, 86, e nós tínhamos um anestesista na época que foi submetido à quelação e referia mudanças muito grandes. Eu acho que a quelação mudou muito nesses anos, mas eu gostaria de ouvir de um especialista o que é e o que realmente traz de benefício a quelação. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é essa questão de músculo e cognição. Então, eu vi você falar do músculo, do exercício resistido, né? Contra uma resistência, claro, é aquele raciocínio de tirar a gente da zona de conforto e exigir alguma atividade. Mas como é que o ganho muscular evita ou previne da minha doença cognitiva? A doença física, sinceramente, eu nem me preocupo muito. Deveria me preocupar, mas não me preocupo. A cognitiva é aquela que me incomoda. Me incomoda em ver nas pessoas queridas, ver no meu amigo, ver no colega de profissão. Às vezes ele está cheio de músculos, mas a questão cognitiva deixou na mão, vamos dizer assim. Então, eu queria que você abordasse essas duas coisas, quelação e como é que eu deixo a minha cognição mais musculosa. Porque o bíceps, eu te digo que depois de uma certa idade a gente não se olha no espelho. Então, essa parte eu não realmente me preocupo. Ai, que vergonha! Eu não enxergo mais, então eu nem me preocupo mais com a aparência. Primeiro, a relação. Eu acho que se não o exemplo mais típico de que o problema é o piloto, não o método,
é quelação, tá? E o Guilherme fazia bastante, né? Ele fazia bastante. Inclusive, quem me ajudou a começar a fazer o curso, a desenhar ele, foi a Virgínia Junqueira, que trabalhava bastante com ele. Para que serve quelação? Bom, o que é quelação? Quelar é grudar, né? Vamos simplificar. Porque acho que tem muita gente aqui que não sabe. Então, eu estou dando alguma substância para grudar em outra e eliminar do nosso corpo. Qual é o exemplo mais científico, eu chamaria, disso? Desferoxamina para grudar em ferro de quem tem anemia hemolítica. É tratamento hematológico. Tá? É uma quelação isso. E para que ela foi feita de fato? Para quelar metal tóxico. Tá? Chumbo, mercúrio, cádmio. Tá? Então, qual seria a indicação dela? Eu tenho que ter um paciente com excesso de metal tóxico no meu corpo para eu ter o direito de indicar. Inclusive, o CRM fala isso. Eu posso fazer quelação, eu estou autorizado, mas para tratar metal pesado. E como é que eu faço esse diagnóstico, já que eu não estou falando de intoxicação laboral, né, ocupacional? Então, não estou falando do cara que trabalha na fábrica de níquel, que ele vai ter o quadro clínico exuberante de uma intoxicação por níquel. Eu estou falando de nós, que vivemos num mundo onde esses metais vão entrando no nosso corpo. E, para surpresa de muita gente, o exame melhor é o exame de cabelo. Tá? O exame de cabelo para mercúrio é padrão ouro para o mundo. Tá? Por quê? Porque o cabelo ele fica muito tempo demorando para crescer. Então, ele vai acumulando, né? Tem exame de cabelo para cocaína, porque se o cara ficou uma semana sem usar, mas vai estar no cabelo dele, porque ela foi acumulando lá aos pouquinhos. Então, se eu faço um diagnóstico desse excesso de metal tóxico, eu posso fazer a relação, né? Que é com uma substância chamada EDTA. E que tem que ser injetada com cuidado, porque você não pode fazer hipocalcemia e hipoglicemia. O problema todo é que quando você faz uma quelação de metal tóxico, você quela mineral nutriente também. Menor proporção, mas quela. Tá? Então, para fazer, você tem que saber suplementar também. Né? Endovenoso? Prefiro via oral, porque tudo bem que endovenoso entra tudo de uma vez e a veia já está pega, mas é uma vez por semana, né? Eu acredito mais no via oral. Então, assim, e que doença vai melhorar isso? Nenhuma, né? Porque nós não estamos falando em doença causada por metal pesado. Nós estamos falando em metal pesado atrapalhando a minha maquinária enzimática, principalmente no corpo todo, de uma maneira que eu não consigo avaliar. Então, eu acho que, primeiro assim, dá muito trabalho ter aquela ação, né, no consultório. Eu não tenho porque tem que ter uma enfermeira, entendeu? E quando você acaba indicando com critério, não vale a pena economicamente. Porque o que se faz por aí é pôr o tal sorinho da ortomolecular. Enfia, eu acho que deve ser complexo B em todo mundo, né? Para vender. Então, aí não está fazendo relação, está enfiando um soro qualquer lá. E aí é ruim, porque tem uma série de pessoas que poderiam fazer. Né? Eu acho, por exemplo, que todo mundo que tem um metal pesado aumentado no cabelo deveria fazer, se puder. Por quê? Quanto que o Pedro Álvares Cabral tinha de metal pesado no cabelo? Não tinha, né? Então você fala, é pouquinho, não é ocupacional? Mas se a gente está falando em tratar o detalhe, por que não tratar? Se você tiver uma veia fácil de pegar, tiver dinheiro para pagar, quiser se tratar nos detalhes, tá? Mas ninguém vai morrer se não tratar, a não ser que seja ocupacional mesmo, tá? Então, a maioria acaba não fazendo por isso, porque tem que pegar veias, são necessárias muitas sessões, tem uma questão de custo, né? E tem muito descrédito. Por quê? Porque eu ouvi muitas vezes, o senhor está me dando nutrientes, o senhor não vai dar o sorinho? Eu falo, não vou dar o sorinho. Como assim? Mas o senhor até pediu o exame do cabelo, não vai dar o sorinho? Mas tem outros modos de tratar. Entendeu? Você pode fazer aquela relação por via oral. É muito mais complicado administrar os nutrientes, mas dá para fazer. Acho que relação eu respondi, né?
Qual era a outra mesmo? Ah, a história do... O músculo, a gente está aprendendo que ele faz cada vez mais coisas, né? Mas a mais famosa no momento é a irisina. Tá? Ele faz uma substância chamada irisina, que tem neuroproteção. Então, quanto mais músculo você tiver, mais irisina você faz. E ela dá neuroproteção. Isso de um modo direto. De um modo indireto, você vai ter menos resistência insulínica, que também resistência insulínica dá neurodegeneração, dá inflamação. Você vai ter melhor oxigenação, você vai ter uma série de ganhos. Tá? Então, assim, quando você fala, não, a parte, eu não quero olhar meu bíceps no espelho, mas usando o bíceps como exemplo, se ele não aumentar um pouquinho, você não está tendo o ganho que eu estou falando. Você vai ter que olhar no espelho. Às vezes as pessoas acham assim, tem que ficar enorme, tem que tomar anabolizante. Não. Se você reparar nas pessoas, elas vão perdendo músculo. Elas são muito... O músculo dela está ficando muito pior, né? Eu sou treinado para olhar e eu gosto de atividade física, então mais ainda. Vão perdendo. Então, quando a gente fala fazer exercício resistido para ganhar músculo, é para recuperar a perda. E recuperar a perda também não é todo mundo que consegue. Por quê? Porque teria que estar... Você está numa idade que é mais difícil fazer músculo, você não está com o suporte proteico correto, né? Se você tiver hormônio alterado e não estiver tratando, também vai atrapalhar. Então, não é tão fácil. Então, as pessoas não têm que ter medo de... eu não quero ficar musculoso. Mulher, não quero ficar com o ombro desse tamanho. Pode tentar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, assim, é esse músculo que eu estou falando, sabe? E que, é claro, se você for numa academia e começar a fazer, principalmente orientado, você vai ficar com tônus muscular melhor e vai ficar parecendo que você está mais... musculoso não é a palavra. Tonificado. É por aí. Tá? Vilmar, uma pergunta que é até engraçada nessa época de pandemia. Só uma coisinha para eu aproveitar, deixa. Eu estava fazer um comentário aqui também, por favor. Desculpa. Não, desculpa para você, interrompi. Eu acho, Mauro, só o que você falou, né? Em relação àquela ação, tem um trabalho do ACT, foi feito em 2013, que determinou que as pessoas que tinham infarto prévio, há 60 meses de segmento, 1.700 pessoas que fizeram essa avaliação, se submeteram àquela ação com EDTA, tiveram menos mortalidade do que o grupo que não houve aquela ação. Então, uma terapêutica aprovada para casos como esse. Hoje em dia, tem muitos casos de intoxicação metal pesado também. Doenças crônicas são bastante acometidos por isso. Então, aquela ação, eu acho um pouco diferente do Vilmar, eu acho que tem uma boa indicação em vários casos. A parte do músculo, a sarcopenia é o marcador de mortalidade hoje em dia, na terceira idade. Então, na terceira idade, não só para tudo que a pessoa que tem uma sarcopenia, ela vai, teoricamente, morrer mais cedo do que a pessoa que não tem. Por isso que é importante fazer um exercício resistido também. Exercício de insulina, aumenta mais a entrada de glicose dos músculos e tudo mais. E sobre o AREDS, o que eu acho, assim, particularmente, o teste AREDS, o AREDS, enfim, ele pegou casos já com o DMRI instituído. Eu acho que se você, particularmente, você faz uma dieta adequada, não precisa nem ser com AREDS, com cápsulas, mas se você come frutas, se você come os carotenoides, se você come verduras, se come bem, vai estar dando para o paciente os antioxidantes, também os carotenoides, também tudo que seria bom para a mácula. A aula de hoje, especialmente, eu acho que é importante a gente levar uma obesidade inflamatória e uma parte da neuroproteção também é importante. Então, eu acho que tem que se tomar os antioxidantes, desde que a pessoa tenha uma necessidade, claro, assim, mais brevemente. Na minha ideia, Mauro, com 50 anos, a pessoa já tem que começar a pensar em fazer uma prevenção da DMRI, entre outras coisas. É particular meu, sabe? Não é científico, enquanto. Mas eu já... Ainda mais aquelas pessoas que têm um antecedente de MRI, aí eu falo mesmo, já comece a tomar a luteína, a xantina, as vitaminas, porque mal não faz. Para a cabeça, a luteína é muito importante também. Cada vez mais se vê que a luteína especialmente, não é só boa para a retina, mas para a cognição também. Cada vez mais estudos estão sendo feitos nesse sentido.
Então, assim, você não vai estar errando em nada dando para o seu paciente proteína, o ômega 3 também, não está errando em nada em dar isso para o paciente, vitamina selênio, o zinco, o ferro necessário, o manganês, enfim. Então, é um ponto que a gente na oftalmologia não pegou ainda. A gente pega aquele caso com a doença e vai fazer alguma coisa mais difícil, é difícil. Fazer uma pressão na dieta mais saudável, exercícios físicos, acho que tem que começar a entrar no nosso dia a dia também. Porque, assim, a inflamação, como o Gilmar falou, é o corpo inteiro que sofre. Então, não é só o cérebro, isso ou aquilo. A retina é um pedaço do cérebro também. Então, quando você pensa em cognição, você pensa em alterações da própria retina, que é o órgão do nosso olho que mais sofre. Então, acho que é por aí. E eu acho até que não estaria errado começar a pesquisar metais pesados em doenças tipo glaucoma, pesquisar. Doenças assim que afetam a retina especialmente, que são áreas mais complicadas em termos de radicais livres e tudo mais. E hoje em dia, também quando se come muitos peixes, né, infelizmente os peixes estão contaminados com metais pesados, então quem tem uma dieta rica em peixes, está fazendo uma boa dieta, às vezes não está, às vezes está se intoxicando cada vez mais. É uma dieta inflamatória. Então, acho que o interesse principal da aula de hoje é mostrar que os bons hábitos que fazem a pessoa envelhecer bem, os olhos vão ajudar também. São conceitos que a gente tem que começar a aplicar na nossa área também, né? Eu acho, Renato, e colocando mais um gancho aí no que você pôs aí, acho que isso é super importante na sua colocação, mas, assim, em termos científicos, hoje o ensaio clínico AREDS 2 ele demonstrou o seguinte, que a progressão de dusas moles confluentes, né, para as formas mais complexas da doença, ele diminui em 20% o risco original quando você aplica a formulação do AREDS 2, né? Quando você dá essa dieta para os pacientes. Então, é isso que nós podemos falar em termos científicos. Agora, as outras, né, questões aí que você colocou também são extremamente importantes. Mas é importante que todos, porque existe hoje um mar de antioxidantes aí, né? Luves e coisa, tá? Não vou falar nomes, mas assim, a formulação original do AREDS 2, ela diminui, essa é a informação científica, em 20% a progressão original das drusas moles confluentes no olho contralateral de quem teve degeneração ocular relacionada à idade das formas graves no outro olho. Essa é a informação científica que temos. As divagações e pensamentos consequentes a essa realidade científica, elas são diversas, né? Mas o fato científico é esse. Né? Concordo, Maurício. Vou mediar aqui com outra coisa que perguntaram, falando em envelhecer e falando agora num momento onde todo mundo está chapando o coco em casa todo dia, aumentou absurdamente o consumo de álcool, estão perguntando sobre a bebida alcoólica, se suspender o consumo faz a mesma diferença que a musculação e a dieta, e se poderia entrar o álcool ou as comidas gordurosas, industrializadas, quer dizer, não entendi muito bem o âmago, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho do álcool, que você escondeu aí na aula. Vamos lá. É que eu não sei, o tempo era curto, né? Mas tem uma parte de álcool nessa aula quando era maior. Primeiro que é muito bom, né? Quem repetiu o vinho? A história de tirar o álcool igual a musculação, nada a ver, né? Tem alguns estudos mostrando que até 7 doses. A maior parte das vezes que você vai estudar a inflamação, ou uma grande parte dela, o envelhecimento, é usado o sistema cardiovascular. Por quê? Porque o coração está na mão. A gente tem todos os métodos diagnósticos, um monte de doença mais prevalente na população. Então, assim, até 7 doses de bebida alcoólica por mês, tá? Melhora todas as morbidades e mortalidades a morbidade e mortalidade de todas as doenças cardiovasculares. Lembrar que dose de uísque é aquela medida, né? Não é a garrafa inteira. Né? A partir de 7, a coisa começa a ficar mais misturada. Então, um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra. Com exceção do vinho. Tá? O vinho chega a um máximo de proteção com uma dose por dia, um cálice por dia para a mulher e até 2 para homem,
todos os dias do mês, divididos dia a dia. Não pode tomar tudo no mesmo final de semana. Tá? E o pessoal fala que é por causa dos polifenóis que estão lá, que são antioxidantes, o mais conhecido deles é o resveratrol, e deve ser, isso é verdade. Tá? Só que tem umas outras verdades por trás. Né? Tem também estudos mostrando que quem compra e toma vinho come comida melhor do que quem toma cerveja. E que muita gente que toma destilada nem come junto. Então, assim, não é só o vinho, é a pessoa que está tomando o vinho também. Né? E não adianta você também colocar tudo no vinho. Não que a gente desse, é o que o Maurício falou, se a gente fosse dar cada um desses antioxidantes que tem no mercado, para cada uma das coisas que eles dizem que eles funcionam, dava uns 1000, né? A gente tinha que tomar não sei quantas pílulas por dia. Né? E quando o Renato estava falando, me veio uma coisa à cabeça, que assim, eu queria compartilhar uma ideia que eu tenho, não sou dono da verdade, mas que todo estudo científico que usa 2 nutrientes versus uma doença, ele é burro do ponto de vista bioquímico, sem exceção. E independente do resultado que ele der, é mentira. Por quê? Porque a gente é um todo. A gente vai falar de antioxidante básico, a gente falou de 6, 7, 10 coisas. Entendeu? Então, como é que você vai cruzar um nutriente versus uma doença? O problema é que se você não isolar variáveis, se você não isolar, não homogeneizar populações, vocês sabem melhor do que eu que não dá para fazer trabalho científico. Então, assim, eu acho que esse é o jeito que a medicina evolui. E que a resposta mais importante em termos de nutrientes é quando fala faz mal, para a gente não usar. Tá? Piora, acelera a doença. Tá? Mas essa ideia eu acho muito importante, porque senão assim, vai ficar aquela... Eu li num lugar que vitamina C protege o coração. Eu li em outro lugar que vitamina C não protege o coração. Os dois estão errados. Deram só a vitamina C. Vitamina C sozinha vira um dos maiores oxidantes que tem, vira pró-oxidante. Então, assim, eu queria colocar essa ideia para vocês pensarem, né? Não desprezarem os trabalhos, mas terem uma visão mais crítica sobre os resultados. Para qualquer lado. Deu o que você queria que desse, deu o que você não queria que desse. Tá? Fechar, Cris, só esse bate-papo. Viu, Maurício? Eu acho que tudo bem, não é antioxidante, mas fale para o paciente comer melhor, comer mais frutas, comer castanha do Pará, vai ter que comer bastante, A parte boa do antioxidante que vem é que já tem uma concentração adequada, mas se não quer se dar, fala para a gente comer. Só luteína, que ela não tem uma fonte adequada para a gente, tem que ser consumida mesmo, né? Então, acho que cada vez mais, quando falando por MED, luteína e cognição, luteína e Alzheimer, luteína e doenças gerativas, cada vez está mais forte. Ela protege o olho e também o cérebro. Se você der luteína, esquece de MRI, está sendo bom para o paciente, para a pele do paciente, para os olhos, para o cérebro. Eu acho que tem que começar a pegar um pouquinho, eu já peguei para o Mauro até aqui, os conceitos de bioquímica mais, isso você vai esperar um trabalho científico, mostrar que a luteína evita, e não vai ter nunca esse trabalho, sabe? Esse que é o ponto. Eu estou vendo aqui, tem 1 milhão de perguntas ainda aqui. Eu acho que o nosso tempo está meio over, né? Eu prometi uma coisa que eu falaria sobre o curso no fim. Eu queria saber, o Paulo Augusto está por aqui ainda? Paulo Augusto está na área? Eu queria muito dizer... Paulo Augusto, obrigada. Paulo Augusto é nosso professor, talvez mais querido do Departamento de Oftalmologia, sempre apoiando todo mundo. Mentiroso. É verdade, mais querido, mais charmoso. Ele trabalha com glaucoma, quer dizer, é um super especialista em glaucoma, e falar em prevenção, em epigenética, em genética, quer dizer, queria só para aproveitar a honra, né, do professor Paulo Augusto aqui, de ele dar uma palhinha aqui no nosso curso. E obrigado, Paulo Augusto, por você prestigiar aí a nossa oftalmologia fora da caixa. Nós temos uma carência muito grande, né, de trabalhos abordando essas implicações, né? Porque a gente sempre
questiona é se um portador de glaucoma tem alterações sistêmicas. Um portador de glaucoma sadio, se a gente fizer as medidas séricas outras, né, se ele vai ter algumas alterações, não o inverso, né? Eu sei, por exemplo, que o diabetes é um fator de risco para o glaucoma, né? Mas se realmente inverter a situação, né? Nós pegamos um paciente sadio, portador de glaucoma, e se agora fizer um levantamento sérico dele, se ele vai ter outras alterações. Nós não temos nenhuma evidência importante sobre dieta e glaucoma, né? Nós temos hoje até alguns trabalhos sobre meditação e glaucoma, né? Demonstrando que meditação reduz a pressão intraocular. Mas realmente é um assunto muito novo e muito excitante, né? Eu não tenho muito para colaborar, sinto muito. Vilmar, algum truque aí para nós? Truque? Não. Truque não. Estou vendo aqui as perguntas. Nossa, o pessoal falou muito, hein? Paulo Augusto, não sei se eu poderia perguntar, tem alguma relação de apneia do sono muito frequente, subdiagnosticada nos pacientes, com retenção de gás carbônico e piora do glaucoma mais expressivo nos pacientes? Essa é uma série de evidências muito importantes, né? Hoje nós valorizamos muito a apneia noturna para o glaucoma. Uma série de pacientes portadores de glaucoma que parece bem controlada, entre aspas, pela sua pressão intraocular, na realidade acabou evoluindo e a gente passa a estudar outras alterações. E a apneia do sono entra como um fator muito importante. Acho que entra como um fator importante para tudo, né? É que a gente não sabe. E uma das perguntas aqui é a sua opinião, Vilmar, sobre o oxigênio e sobre o ozônio para o envelhecimento, provavelmente, né? O ozônio como terapia, e perguntando aqui sobre a sua opinião sobre o oxigênio sem ter doenças ajuda na prevenção do envelhecimento. Então, respirar oxigênio sem ter doenças ajuda na prevenção do envelhecimento? A gente respira oxigênio. Será que estão falando de câmara hiperbárica? Eu estava assim. Tem gente que faz câmara hiperbárica dizendo que faz prevenção de algumas coisas, inclusive neurológica. Eu nunca estudei muito isso, então prefiro não responder. Respirar oxigênio do catéter, não, né? Ozônio. Eu acho que, de novo, é a história do piloto e do método, tá? E infelizmente, a postura dos nossos conselhos, sociedades, é bastante restritiva, né? Então, eu não tenho dúvida que a ozonioterapia acelera a cicatrização de ferida, tá? Eu não tenho ozonioterapia, até por aplicação em mim mesmo, que melhora vários tipos de dor, tá? Eu não tenho dúvida que é uma terapia que poderia ser muito mais usada do que vem sendo usada. E agora, pior ainda, porque foi proibida, né, para médico. Enquanto o dentista pode, fisioterapeuta pode. O que é um absurdo. Porque eles não fazem o diagnóstico, mas eles podem fazer o tratamento. Eu nunca vou entender essas histórias. Então, eu acho que deveria se dar mais espaço para ouvir com os outros ouvidos o que já tem publicado sobre ozônio, tá? Ouvir as pessoas sérias, nem que for empírico, vai? Até porque contraindicação não tem praticamente nada, né? Injeta na veia e ninguém morre por causa disso. Então, assim, eu acho uma pena a situação do ozônio. E acho que muito se deve pelo que as pessoas prometeram com o ozônio, né? Volto para aquela ação, ou para os soros nutricionais ambulatoriais de ortomolecular. A hora que você fala que você vai usar isso para melhorar a saúde do paciente, é uma coisa. A hora que você fala que você vai tratar esclerose lateral amiotrófica, você vai tratar câncer, você virou bandido, né? Isso a gente vê acontecer bastante.
E com o ozônio esse era o problema. Prometeram tratar tudo com o ozônio. Nada trata tudo. Então, assim, eu acho que é uma terapêutica, principalmente para dor e para cicatrização, porque é evidente o resultado, é visual e sensorial o resultado, e que está sendo castigada de um modo que não deveria. A pergunta, esclareceram aqui que a pergunta do oxigênio é se o déficit de oxigênio é um dos fatores do envelhecimento. Hipóxia, né? Mas assim, respirar não vai consertar. Se você quiser, cada vez que a gente respira e pega oxigênio para entrar no ciclo de Krebs, para fazer ATP, 5% vira radical livre. Eu posso até imaginar que se eu tiver mais oxigênio, vai fazer mais radical livre. Mas acabei de inventar essa teoria. Então... Deixa eu te falar uma coisa, Renato. Assim, não sei se eu deixei uma posição contra a relação. Eu até falei, eu acho que todo mundo que tiver algum metal tóxico e puder fazer, deveria fazer. Sabe o que me preocupa? É banalização. Sair fazendo em todo mundo sem critério, só porque entrou no consultório. E eu acho até que tem alguns pacientes que melhoraram de claudicação intermitente. Tem pacientes que melhoraram de angina pectoris, né? O Guilherme via muito isso. Eu cheguei aí no consultório dele. Eu tenho medo de assim, virar o único tratamento para esses pacientes, entendeu? Deixar o resto da terapêutica de lado e passar a apostar tudo naquela ação para desentupir a artéria. Então você fala assim, quero fazer mais um tratamento? Ok. Nas mãos de gente competente e séria, né? Mas o meu problema é banalização. Então, às vezes, eu seguro um pouco do jeito que eu falo, mas eu gosto daquela ação, sim. Olha, eu vou, então, agora responder... Tem muita pergunta, quer dizer, a gente poderia ficar um ano aqui aproveitando o Vilmar aqui, porque realmente foi bárbaro. Assim, é tanto elogio que para eu peneirar as perguntas está até difícil aqui. Mas, assim, eu vou falar que eu recomendo fazer um curso para quem quiser. Para mim foi ótimo, né? Eu que sou uma pessoa assim, bem desocupada, né? Acabei dedicando os meus dias assim para esse curso, que foi ótimo, um ano de curso. Passa tão rápido que eu não vi. São vários os assuntos do curso, não é uma coisa só. Os professores são ótimos e eu acho que é um complementar para a gente muito bom. E o curso é ético, o curso é leve, o curso é balizado por muita coisa boa. Então, quem quiser, não é porque o Vilmar está aqui na minha frente, me pagou para eu falar bem do curso, mas assim, como ele falou, né, o curso mudou muito a minha prática, mudou minha cabeça, mudou um monte de coisa, e eu acho que foi para um lado bem positivo. Então, eu descobri agora uma outra aluna, ex-aluna sua, está aí na minha tela olhando, ela fez também o curso, já não sei quando que ela fez, também nós conversamos e ela também adorou. Quer dizer, eu acho que quem quiser, quem puder, vale a pena. E saber a gente não perde, né? Conhecimento, ele não é jogado no lixo nunca. Então, Vilmar, eu acho que nós vamos ter que fazer igual... Deixa eu aproveitar. A minha mulher está aqui do meu lado dizendo que eu sou um péssimo marqueteiro. Eu sou mesmo. Ela falou para falar o site. Então, estou repetindo o site. Fala. www.institutobws, não BMW, bws.com.br. Aí tem todos os cursos lá, tem os contatos, tem tudo. Tá? Olha, esse aqui é o tipo de papo, eu até conversei com você, que o pessoal gosta, né? O tipo de aula que o pessoal gosta de participar, gosta de assistir mesmo, né? Muitas elogios aqui, né? Muito instigante, né? E assim, infelizmente, né, devido assim ao tempo e tal, eu vou ter que fazer igual aqueles programas de auditório, né? Acabou. Mas assim,
O Vilmar já está convidado para voltar outras vezes, né, para participar aqui do nosso núcleo de estudo de medicina integrativa, que a gente possa até fazer uma parceria aí com o Instituto BWS, aí, fazer alguma coisa conjunta, o que vai nos honrar bastante aqui, do nosso lado aqui. Então, Vilmar, muito obrigada a todo mundo. Não sei se você quer falar ainda alguma coisa. Aproveita o marketing aí, ou então nós vamos... Não, quero agradecer, né? Como eu falei no começo, tudo ligado à Unifesp tem uma coisinha especial no coração da gente, né? Quem viveu nessa casa nunca mais esquece, né? E eu estou à disposição para outras vezes. É um assunto que eu adoro. Se me deixarem, eu não paro de falar. Então, estou à disposição. Não falta assunto, né? Não falta assunto também. Hã? Não falta assunto também essa área, né? Então, assim, muito bom estar com vocês, muito tranquilo, muito proveitoso. Obrigada, então, e até semana que vem para todo mundo. E, mais uma vez, obrigado aos colegas, né? O Maurício, o Mauro, o Renato, o Paulo Augusto, que prestigiaram aí, né? Estão auxiliando aí para que esse curso vá adiante, para que esse núcleo seja criado, para que a gente possa fazer os estudos que estão faltando, para que a gente possa dar respostas que a gente não tem. E vamos que vamos, tudo junto. Viu, Cris? Além do Vilmar, que foi convidado também, o próprio Maurício, que foi muito bem nos comentários hoje também. Seria um prazer tê-lo com a gente o Maurinho nem se fala, então o Maurinho já está, mas o Augusto também. A gente é um prazer ter vocês com a gente aqui discutindo, comentando, e sejam sempre convidados. Você cresceu bastante, Maurício. Muito obrigado, viu? Nossa, eu vou com o maior prazer. Estar com vocês sempre é uma honra para a gente. Obrigada, pessoal, e até já. Eu vou fazer uma outra propaganda. A BWS faz umas lives direto com assuntos instigantes e ótimos. Então, quem quiser seguir no Instagram, está convidado, né? Pronto, já fiz a lição de casa, tá? Eles não vão acreditar que eu não paguei você. Vai ser difícil eles acreditarem. Eu acho. Não, mas é que eu assisto, eu acompanho, é ótimo. Pessoal, lembrando só, para quem perdeu algum dos capítulos da nossa novela, né? Eu já vi o capítulo, está no canal do YouTube da Unifesp, o céu da Unifesp, então é só chegar e dar as aulas todas lá, as outras. E o recorde, Cris, o dia que foi a aula na UEIT, né? Com a diabetes, com o Michel e com o Orsini, foi até as 9h25, foi 2h25 de live. Aquele dia lá extrapolou. O povo fica me cobrando terminando o horário. Em teoria, nosso horário era até 8h30, né? 8h30, é. Já são 9 horas, então eu acho que... Vai dar tempo de ver a novela ainda. Vai dar, não. Como você falou do álcool, eu estou pensando em abrir um champanhe para comemorar essa aula maravilhosa. Pode abrir, porque vale a pena, viu, Cris? Uma hora de discussão, Cris. Uma hora de conversa, ó. Uma hora a gente ficou batendo papo pós-aula. É bem legal, acho que é isso que o pessoal gosta. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Vilmar. Obrigada a todo mundo. Obrigada à audiência. E estamos juntos. Semana que vem, vitamina D. Vitamina D com a Marisa. Então, a Karine também eu acho que vai participar. Vai dar samba, né? Vai. Tchau, pra vocês. Obrigado. Tchau, Até semana. Obrigada. Para vocês todos também. Tchau, tchau.